Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Super Motivados. Ative o sininho das notificações, compartilhe, inscreva-se, dê o seu like. E principalmente compartilhe este canal com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas com as palavras de fé e esperança que trazemos aqui. Hoje vamos fazer uma leitura sequencial de diversos capítulos do livro de Salmos, começando do capítulo 1. É uma leitura para você meditar, para você refletir, ou simplesmente para você ouvir e acalmar a sua alma. Para você ouvir antes de dormir, é uma bênção o livro de Salmos. Então vamos começar a leitura. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Capítulo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrantaste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a sua bênção. Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo capítulo 4. Salmo de Davi,
para o cantor Mor sobre Neginote. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa calma. Calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confia no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Salmo capítulo 5. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Neilote. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aquele que prefere a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exaltem eternamente, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás os justos, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Salmo capítulo 6. Salmo de Davi para o cantor Mor em Neginote sobre Seminite. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração.
Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuse, filho de Gemini. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza o pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para que o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se os homens se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi é glorificado nas ruas. Aliás, Davi é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Esse é o Salmo capítulo 8, é o Salmo de Davi para o cantor mor sobre Gittite. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da tua boca, aliás, versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres colar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo o puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra.
Ação de graças por um grande livramento. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Mut-Labem. Este é o capítulo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os inimigos, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquiriu do derramamento de sangue, e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores, as portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As gentes precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio de seus próprios feitos. E Gainon, Selá. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem o expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as gentes perante a tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Capítulo 10. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Capítulo 10 do livro de Salmos. Vamos à leitura. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas cidades que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia.
Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. E seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo na sua rede. Encolhe-se e abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta-te. A tua mão não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu o viste, porque atentas para o seu trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti, o pobre, se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno da sua terra. Serão desarraigados os gentios, Senhor. Tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Capítulo 11 do livro de Salmos. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor mor. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fuge, fugi para a vossa montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem a ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi, capítulo 12. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Seminite. Salva-nos, Senhor. Porque faltam os homens benignos? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens? Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor. Porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em
torno de barro, purificadas 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo de Davi para o cantor Mor, capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando os exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A corrupção dos homens, sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor Mor, capítulo 14. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo. Como se comessem pão, e eles não invocam ao Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Salmo de Davi, capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verozmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.
Louvado seja nosso Deus, esta foi a leitura de hoje, aqui no canal Super Motivados, uma leitura para você refletir, para você ouvir e sentir a presença de Deus. Estou fazendo essa leitura um pouco tarde da noite, está um pouco escuro, mas procurei fazer o melhor possível para fazer uma leitura adequada, para que todos os irmãos acompanhem comigo essa leitura. Deus abençoe todos os inscritos e os que irão se inscrever no canal, compartilhe e Deus abençoe a sua vida.